Querido telespectador, estamos de volta aqui do Todos no Boteco, no primeiro bloco, direto do Varanda América, aqui da Avenida dos Imigrantes, 1471, próximo aqui ao Fórum. Nós estamos aqui já com o nosso convidado na mesa, né, Fernando? Opa! Camarada de peso, né, então? Ótimo, aí. Você vê? Aí, viu? Isso aqui é homenagem ao Varanda América. Quando você vê assim, ó, Varanda América. Estamos dizendo o quê? MMA. MMA. Tá por aí. Eu sou de paz agora, Fernando. Pode ficar tranquilo. Beleza? Homem de Tranquilo? paz. Então tá bom. Então, vamos inventar outro daqui a pouco. Já. Mas, viu, doutor Kelmer? É o seguinte, Kelmer. Então, nós estamos com o nosso convidado aqui. É o top de 5, 4, 3, 2, 1... 0. Ele, nosso querido Roberto. Citoresca, né? Citoresca, exatamente. Cara, seja bem-vindo. Confesso que eu tô emocionado. Poxa, você chamado de astro assim? Astro convidado, imagina. É bom demais, né? Com certeza. Bom, mas eu quero agradecer aí vocês pelo convite, né? E em nome do sindicato, doutor Carlos, agradecer vocês aí pela confiança, né? Pelo nosso trabalho aí. Que isso. E estamos aí para responder as perguntas aí. Diretor, né? Somos diretor aqui de Bragança Paulista, né? Eu e o Sandro Queiroz. E estamos aí cuidando da região toda. Você que é diretor administrativo, diretor... É só diretor, né? Diretor efetivo. Sandro Queiroz, um abraço. Viu, Roberto? Só explica aí pro telespectador o que é o Citoresca, o que o Citoresca faz, né? Qual que é a área de abrangência desse sindicato? Bom, o nosso sindicato hoje abrange 22 municípios aqui na região, né? E hoje eu e o Sandro aqui em Bragança nós somos como representantes dos trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes e similares, né? Então inclui o que o Fernando falou, hotel também. Motel também. Falei não, foi o Kelvin que falou. Não estou tão por dentro dos preços assim como vocês aqui. A turma do preço é daqui pra lá. É daqui aqui só. Vai cortar a mesa, né? Já. Mas, então, e aí a gente está fazendo um trabalho aí de conscientização do trabalhador, né? Porque hoje o trabalhador, ele só sabe pedir um emprego e começar a trabalhar e não procura os seus direitos, né? Estamos aí para informar os direitos dos trabalhadores e defender e manter esses direitos, né? É esse que é o trabalho do sindicato. E onde é a sede atual de Bragança? Hoje nós estamos na Basílio Zequim, fica próximo ao Centro Musical Tassara, na Pires Pimentel. Descendo a Basílio Zequim, número 280, né? Estamos ali de segunda a sexta, horário comercial. Quem quiser tirar alguma dúvida, é só nos procurar lá. Então, para vocês que trabalham em panificadoras, bares, hotéis, motéis e similares, e danceterias, este é o seu sindicato. Exatamente. Citoresca. Mais uma perguntinha. Qual o benefício do cidadão trabalhador recebe hoje do sindicato? Qual ele tem? Tem dentista? Não tem dentista? Tem alguma coisa que ele recebe? Tem alguma festa que é feita? Como está essa parte aí? Essa pergunta que você fez é muito interessante. Por quê? Porque na verdade o trabalhador, às vezes, ele chega no sindicato, chega reclamando, falando o seguinte: a gente não tem um clube, a gente não tem uma quadra de futebol. Na verdade, a finalidade do sindicato não é para isso, né? O sindicato ele foi constituído para quê? Para benefícios ao trabalhador, assim, em remuneração, em direitos como, por exemplo, hoje nós temos a cesta básica, né? Convênio médico também, né? Para algumas empresas a gente consegue uns convênios também. Então, a gente tem que fazer o quê? A manutenção dos direitos. Foi conquistado como 13º, essa coisa toda. Mas como o sindicato vem crescendo a cada dia, então assim, a gente vive de contribuições. Então hoje o sindicato em Bragança, a gente tem o quê? Tem dentista gratuito, né? O trabalhador pode recorrer lá ao dentista gratuito. Temos colônias de férias em Caraguá, Peruíbe, né? E tem convênios também, agora a gente está para fechar convênios médicos com a Santa Casa, alguns planos de saúde aí. E a gente está buscando mais convênios, né? Está fazendo uma parceria também aí com a Secretaria de Esporte de Bragança para ceder algumas quadras de futebol também, que eu acho que isso vai ser interessante, né? Então, é nisso aí que a gente está... Tem uma coisa chata que vocês devem fazer lá no sindicato: homologação, quando o cidadão é mandado embora. Sim. Vocês dão toda assistência, faz a conta, orienta, acompanha. A gente acompanha, só que infelizmente assim, é um momento que o trabalhador vai, que ele está saindo da empresa, né?
E o importante é que o trabalhador vá no sindicato quando ele está trabalhando, não quando ele sai da empresa. Porque aí muitos desses saem da empresa e às vezes até saem da nossa categoria. Vai para uma outra categoria e a gente perde esse contato com o trabalhador. Então, na verdade, assim, eu acho que o trabalhador ele tem mais que a obrigação de estar visitando o sindicato. Porque, assim, às vezes ele vai para reclamar daquela contribuição que é descontado no seu pagamento, né? Então, quer dizer, se é descontado alguma coisa no seu pagamento, você tem mais que obrigação de saber onde é que está indo esse dinheiro. Essa contribuição é anual. E temos associados também por parte. Na verdade, a anual é a sindical, que é um imposto, né, de lei federal, né? Que aí todos os trabalhadores eles têm que contribuir isso uma vez por ano. No nosso caso, o sindicato, a gente tem a contribuição assistencial, que é isso que dá vida ao sindicato, né? Então, por isso que eu até ressaltar, então, por isso que tem essa importância do trabalhador, ele está contribuindo, então ele deve sim ir ao sindicato para ver o que está sendo feito com esse dinheiro, para que serve esse dinheiro. Através dessa pergunta, ele vai saber de muitas outras coisas que às vezes ele não está sabendo, né? Às vezes ele está trabalhando numa empresa que só paga o salário seco, às vezes está fora do piso, né? Não tem os benefícios que a convenção coletiva prevê. Então é importante que o trabalhador vá sim no sindicato, questionar, perguntar mesmo para estar ciente dos seus direitos. Calma aí, os companheiros aí. Bom, a considerar que nós estamos falando de uma categoria que nos proporciona o lazer, o bem-estar, ou seja, no momento que você chega no restaurante, normalmente não é o dono que vem atender, é o garçom, é o trabalhador na área. Quando você vai num clube, né? Quando você vai no hotel, que é tudo limpinho, vai num hotel. Eu queria perguntar aqui para o Roberto, o Brasil está preparado para receber esses eventos internacionais que estão chegando? Ou seja, os trabalhadores estão sendo qualificados para isso? Em Bragança, nós tivemos aí, estamos tendo alguma coisa, algum trabalho para falar assim, olha, de repente aparecer de vir se hospedar em uma seleção, por exemplo, que vai disputar a Copa, resolver adotar Bragança aí como um período de estadia. Nós fizemos algum preparo para isso? Olha, Kelvin, na verdade, o Brasil ele tem um problema, né? O brasileiro ele deixa tudo para a última hora. Esse que é um grande problema aí. O Antônio Carlos, que é o nosso presidente, ele está fazendo parte da comissão de turismo. Está sendo discutido lá em Brasília. Então, toda quarta-feira ele está lá para discutir essa situação. Ótimo. Só que, infelizmente, assim, como eu já disse, está muito em cima, né? Está muito em cima da hora. O Antônio Carlos ele conseguiu uma parceria com a Pronatec, trouxe isso já para a Água de Lindóia, cursos de qualificação para a nossa área. E vai estar expandindo para toda a nossa base. Está vindo para Bragança, no máximo em julho, está vindo para Bragança. É um ponto eu quero pôr um adendo aí só para ilustrar um pouquinho até para você. O maior problema de toda essa logística de qualificação é o cidadão falar outros idiomas, principalmente o inglês. Com certeza. Isso aí vai ter também ou não? Vai ter também. Mas é muito pouco tempo o cidadão aí que está o problema. Trabalhar, estudar. Vai ter, só que o tempo é muito curto, né? Então, infelizmente, assim, a gente quer acreditar que vai dar certo, mas no Brasil acaba dando certo. Né? É uma jogadinha, mas é um jeitinho brasileiro. O jeitinho acaba dando certo. Então, assim, esses cursos pode ser que não dê tempo, mas vai ajudar muito, né? Porque o trabalhador ele tem que ter essa consciência de qualificação. Porque hoje em dia, às vezes, o pessoal ele se sujeita muito à falta de emprego e aceitar as condições do patrão. Aqui em Bragança a gente tem muitos casos dessa forma aí, que o patrão ele impõe a sua própria lei, né? Temos casos, coisa absurda que acontece, a gente pega casos todos os dias lá, pessoas alegando o quê? Assina o olerite recebendo um valor, mas na verdade ele recebe menos ou até mais. Mas isso fora, não é declarado. Não é declarado. E na hora do acerto dele, o que acontece? Ele vai ter prejuízos aí, né? Então ele se submete a essas condições aí por falta de emprego e falta de qualificação, porque ele não exige, né, o valor exato dele. Então esse é um problema muito grande em Bragança que a gente está enfrentando aí e queremos mudar essa situação. Queremos mudar esse nós vemos, por exemplo, a questão do déficit de hotéis aqui.
na cidade. Quando a gente tem um evento aí, como por exemplo a festa do posto de monta, não tem hotel para todo mundo. E olha, a cidade comportaria mais hotéis, e tendo mais hotéis, mais trabalhadores empregados. Concorda comigo, né? Eu tenho... E eles ainda fecharam o hotel dos viajantes ainda, rapaz. Isso ainda. Eu sou muito crítico, né? Eu vejo, por exemplo, você não tem placas de ponto turístico na cidade. Você não tem uma placa indicando onde é o museu aqui, né? Onde é o jardim público. Placa aqui nessa cidade é uma beleza. Então não tem uma placa indicativa. E isso faz falta para que o turista da cidade, alguém que esteja passando, vá procurar esses pontos turísticos. E entre eles a gastronomia, os restaurantes, bons restaurantes. Eu digo com conhecimento de causa, porque conheço boa parte dos restaurantes de Bragança e acho que são de ótima qualidade, inclusive o serviço. Aprecio, tenho amigos, muitos amigos que trabalham nos restaurantes. A exemplo aqui do Varanda mesmo, né, que a gente veio aqui, mesmo fora da gravação, mas a gente sente falta exatamente disso, da indicação desses pontos. E quando eu falo nos eventos que estão chegando, é porque nós temos aí na iminência da cidade, por exemplo, fornecer um campo de futebol, uma estadia para uma seleção estrangeira, e aí eu pergunto, né? Imagine se chegar a seleção japonesa. Nossa Senhora! Quais os restaurantes estariam prontos para isso? Ou se chegam os italianos, ou se chegam os alemães, né? Haveria cardápios, né? Um estímulo aí, ou pelo menos um garçom que fosse bilíngue, né? Então por isso também a preocupação. Não vai acontecer igual está mostrando lá no Plim Plim, né? Pergunta quanto custa, o cara fala assim, nossa. Não, falta, quanto custa? Não é assim. Então... O que você está dizendo, Kevin, na verdade, Bragança ela tem esse problema aí, que assim, o turista ele vem de São Paulo aí, Bragança é o portão do turismo, o circuito das águas. O camarada ele passa por dentro da cidade e vai para lá. Não tem nenhum atrativo na cidade. Né? E Atibaia? Tá assim também? Atibaia não, viu? Atibaia tem bastante visitantes. Tá bem diferente. Bastante hotéis, fazenda ali, bastante pousadas e bastante turista. E tem um hotel com capacidade para receber uma grande seleção. Nós temos tem um hotel na Fernão Dias, né, Fernando? O Bourbon, pode falar o nome. Bourbon. Tem condições, tem do Bourbon. Espaço físico para isso. Nós temos Santo Agostinho aqui. Sabe, aqui um atrativo, né? Uma sugestão aqui para o nosso amigo Roberto, fazer um campeonato de bandeja, né? Fazer uma corrida de bandeja. Já tinha. Paramos porque dava muita garrafa. Deu muita garrafa, muito ovo. Foi um fato curioso porque assim, os garçons eles se sentiam envergonhados com esse campeonato. Eu até hoje não entendo o porquê disso. Mas eles se sentiam assim, meio que ter que ficar postando corrida de bandeja, humilhado. Só tirar sal. Não tinha pernobão, mas se tivesse um carro lá, 20 mil reais lá, pegar vergonha, viu? Tem engenheiro com bandejinha na mão. Advogado, jornalista, com certeza, viu? Advogado correndo que nem louco. Não tem dúvida. Não tem que dar satisfação pro Estado, tem que pôr a bandeja na mão. Puxando o pé do outro. O senhor ia fazer uma vez agora. O senhor ia fazer uma observação. Eu vou puxar um assunto aqui que eu já tinha falado com o Roberto. Lá estou lá no sindicato com eles lá e tudo que a gente faz. O problema dos 10%. Resolveu o pepino 10%. Como é que é? Porque a casa, tem casa que recebe os 10%, aí os caras começam a falar que os 10% fica pro patrão. Aí o patrão não repassa os 10%. Aí tem casa que recebe os 10% e é dividido entre os garçons e os atendentes. Daí tem uma parte que não recebe. E é uma confusão terrível. Aí tem também, logicamente, que o cliente vem na casa e também não quer pagar os 10%. Como é que ficou essa história dos 10%? O 10% na verdade é uma novela, né? É uma polêmica. Uma novela aí que está se estendendo há muitos anos aí, porque a obrigatoriedade do cliente pagar, ela não existe. O cliente ele paga se ele quiser, não é obrigado. Mas a partir do momento que a casa está cobrando esse 10%, ela tem que passar isso para todo mundo, todo trabalhador.
Mas isso... Tanto os garçons como os cozinheiros, todos. Na verdade, isso se chama taxa de serviço. Então, é para quem fez o serviço. Então, todo mundo tem dinheiro. Existe até uma política aí dos garçons mais antigos, que assim, 10% é do garçom. O garçom que recepcionou, o garçom que serviu. Antes faziam praças, né? Várias 10 meses aqui é de um garçom. Aí no tiquezinho lá, separado, né? Isso é pra Desculpa interromper, mau jeito, mas posso fazer homenagem a um garçom que eu conheci há muitos anos e lembrei dele agora, claro. Que me atendeu tão bem, olha, isso há muitos anos. Se chamava Xuxa, eu não sei se o Xuxa ainda tá bom. Eu acho que não tá. Olha, o Xuxa há muito tempo serviu a gente e era um exemplo de garçom que se tornou um amigo. Muito atencioso. Então, uma homenagem a você, Xuxa. Esteja você onde estiver. Grande abraço. Eu acho que agora você tem que colocar ele na tela, no final. Não, já estou falando agora. Vai colocar de novo depois? É garçom. Não, lá é eu. Malandrão. Então, mas voltando aí o assunto aí, o que acontece? E aí, muitas casas aí, os patrões, eles pegam essa arrecadação dos 10%, distribuem o quê? 5% só para o trabalhador e fica com os outros 5%. E às vezes nem é 5%, né? Às vezes só fala que é 5%, mas ninguém sabe realmente quanto ele arrecadou. Mas nós do sindicato já estamos fechando acordo individual com cada empresa. Tem 3 empresas aqui em Bragança que já fechou esse acordo, aderiu ao acordo, que é pegar os 10% e reintegrar no salário do trabalhador. Que é o que eu já tinha comentado antes aí, a questão do prejuízo do trabalhador receber menos ou mais do que está no limite. Porque às vezes ele está, por exemplo, hoje o nosso piso é R$890, mas ele recebe por semana lá R$200 de 10%, né? Então, recebe mais R$800 aí por fora. Na hora do 13º é só os 890. As férias, os 890. Fundo de garantia arrecadado só em cima dos 890. Então, quer dizer, ele está tendo uma série de prejuízos. Agora, com esse acordo, não, né? Esse 10% vai integrar no salário e aí vai refletir em todos os outros benefícios, que é o que tem que ser feito, né? Mas ainda existe uma resistência aí, né? Porque assim, a Câmara aprovou, falta o Senado, né? Regulamentar isso aí. Então, quer dizer, a condição da obrigatoriedade, né? É isso? Sim. É obrigado ou é lei? Mas veja bem, apesar de não é lei ainda, o trabalhador que estiver nessa condição, está recebendo, ele pode ingressar com ação judicial e reclamar esses reflexos na justiça do trabalho. E os juízes aqui têm concedido isso aí. Tá? Porque não se pode pagar nada por fora, né? Tem que ser declarado esse pagamento. Então, se tiver alguém nessa condição, pode nos procurar que a gente vai regulamentar isso aí. Qual que é a data base da categoria? Porque vocês têm muito comércios pequenos. Sim. Vocês não vão tratar com todos não. negociação. Existe uma data base. Na verdade, a mesa de negociação é feita juntamente ao sindicato profissional com o sindicato patronal em Campinas, né? Então a gente já negocia para toda a base, no geral. E é 1º de março. Então, a partir de 1º de março desse ano, isso foi para R$890. Tem que ter uma cesta básica também de R$115, né? E para aquelas casas que não cobram a taxa de serviço, existe uma cláusula na convenção que chama estimativa de gorjeta. Tá? É um complemento salarial, cada função tem um valor a receber. Tá? Então, vamos frisar isso aí. Quem estiver assistindo e tiver colerite lá só com os 890, e às vezes está com os 800 ainda, a empresa não corrigiu o salário, é só nos procurar na Basílio Zequim, lá 280. Tá? A gente já resolve isso aí rapidinho. Que beleza. Manda. Pega, né? Manda, doutor. Bom, em se tratando e voltando a esse assunto que a gente comentou da recepção dos funcionários, né, ou dos trabalhadores nesse ramo alimentício, hoteleiro, eu queria saber de você o seguinte: o que você vislumbra aí como futuro da classe? Você acha que vai acontecer, por exemplo, como no Japão, que onde estão sendo substituídos os garçons por uma mesa que você teca lá, desculpa aí, Amaral, viu? Toque spin, você teca na mesa e aparece um lanche lá, sua refeição por uma máquina,
Ou você acha que nós não vamos passar para isso, que a tendência é esse tipo de automação não chegar na área alimentícia? O que você acha disso? Olha, isso aí eu nem tinha pensado nisso ainda, viu? É bom você falar isso aí, mas é o seguinte, dá medo disso. Porque na verdade, assim, a nossa categoria já sofreu uma mudança numa área dessa aí, que é o garçom, o próprio garçom. Porque o garçom antigamente era uma profissão assim, bem requintada. Existia o garçom, existia o cumim, existia o médico, que era o chefe deles. Existia abaixo do cumim tinha um outro também que eu esqueci a nomenclatura, mas que era ajudante ainda, sabe? Que ficava só limpando, desembaracer, se eu não me engano. Isso. Ele só limpava a bagunça lá. O cumim arrumava a mesa e o garçom vinha e servia. Era um trabalho bonito de ver. Sim. Então o garçom ganhava muito bem antigamente. A partir do momento que começou a surgir os restaurantes self-service, sabe o que ele falou? O prazer da carne. Isso é eu estive lá. O cara mata. Não é brincadeira. Meu Deus do céu. Não foi lá, Fernando? Eu fui. Aliás, tem uma história que eu vou levar os meus amigos lá no Prazer da Carne. Que eles façam jus para eu levar. Mas então. E aí quando chegou esses restaurantes aí, acabaram com o garçom. Porque aí não se tem mais garçom. Se tem cumim. É só cumim agora. Que assim, não precisa saber tanta coisa, é só limpar a mesa. Então o camarada vai, se serve e já pega a sua bebida e leva pra mesa. Só fica a sujeira na mesa lá pra alguém ir lá e retirar, que é o serviço de comida. No fim, onde tem 3, 4 garçons, só tem um pra limpar. Só tem um pra limpar, ganhando muito menos do que deveria. Né? Tem mais essa. Então já começou. A mudança já começou. McDonald's já nem isso tem mais, né? McDonald's piorou, né? Pega e você mesmo tem que levar sua bandeja lá. Pois então esses fast foods aí chegando também em todo mundo aí, e já estão acabando com a profissão, né? Na realidade, eu como aprecio, e acho que todo mundo, ser bem servido, e como é bacana você ser servido por uma pessoa ali educada, com um bom papo, né? Uma boa conversa, né? Veja, por exemplo, alguns exemplos da praia. Eu me lembro que, embora seja um autônomo, né? Mas pelo serviço, eu me lembro que eu tive... Você vai se lembrar no próximo... Numa praia... Você vai se lembrar na praia... Numa praia... No próximo bloco... Telespectador, fixa na mente aí. Na praia. Eu não tenho que fazer, tem que pôr apoio cultural, não tem que fazer. Na praia ele vem com dor de cotovelo, porque acho que... né? Então, porém, todavia com o qual... vamos para o apoio cultural e voltamos, que é ele mesmo que vai puxar o bloco, né? Ele já começa a falar. Como é que é? Como é que é? Esse Sidney, viu? Toda hora ele inventa uma coisa e depois fala que é nós que inventamos. Eu que levo a culpa. Brincadeira. Eu que levo a culpa de tudo. A nossa botequete. Botequete? Tem que olhar no dicionário. Já falou em inglês pra mim. A música do botequete. Gente, vamos para o apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho com o nosso querido Roberto do Sintoresca. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. Gráfica Barleta. A primeira impressão é a que fica. Por isso, oferecemos a você notas fiscais, cartões,
flyers, folders, cartazes, impressos em geral. Precisou de impressões em cima da hora? Não se desespere. A Gráfica Barleta agora também oferece gráfica rápida, além de um ótimo atendimento. Barleta, transformando ideias em cores. O WhatsApp já está atendendo aí na rua Alfredo Hortêncio, 133, no Jardim São José, Bragança Paulista, na cabeceira do Aeroclube lá de Bragança Paulista. Do meu amigo Paulão, que traz aí o Mercadão da Limpeza para você. 40 32 38 15, onde você faz as suas compras para a limpeza. Não precisa ir mais no supermercado, porque você já tem o Mercadão da Limpeza aí da Powox Limp, na rua Alfredo Hortêncio, número 133, no Jardim São José. Powox Limp, o Mercadão da Limpeza, tudo mais barato. Olá, meu nome é Oscar Zavalso, da Motiva Consultoria, uma empresa especializada em formação e desenvolvimento de equipes comerciais. Nós temos um projeto incrível de palestras para você, que é pequeno empresário e precisa fazer fidelização de clientes. Venha conhecer minha equipe. Essa é minha equipe, Humberto, Carol e Luciano. E nós temos uma mensagem para você. Venha fazer parte do Clube de Palestras. Ligue já e pegue a sua informação. Clube Bragança de Palestras, 4032 6528. Quero vê-la sorrir.